Eu preparei uma apresentação para não me perder. Primeiro eu tinha separado vários tópicos, eu falei, eu vou criar uma apresentaçãozinha. Lá, montei a apresentação, bonitinha, eu já tarde fui pegar. Aí, tipo, umas horas depois, eu tava ficando mais confusa do que de boa com a apresentação. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer nada. Eu vou chegar e eu vou falar o que eu tiver que falar. Eu acho que é a força da Kelly me inspirando. Eu falei, gente, a Kelly, ela consegue, ela é ótima, ela é maravilhosa. Eu vou me perder, eu não sei o que eu vou fazer, eu nem sei. Mas é isso. Vai vir aí o que tiver de vir. Estou aberta aí para esse momento. E a gente vai indo juntos, vamos ver o que vai acontecer. Eu já tinha até conversar com as meninas ali que fazem estudo da tigresa. Provavelmente vocês vão me ouvir repetir muitas coisas. E é isso aí, mas é bom que aí vocês vão processando uma nova forma de ouvir as mesmas coisas, gente. Porque é isso, vai pegando outras camadas aí da mesma coisa. Da mesma coisa, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui. Você quer falar alguma coisa, Kelly, antes da gente começar? Quer trazer algo? Amiga, pode começar do seu jeito. Tá bom. Então eu vou aqui falar um pouquinho a primeira parte, e aí a Kelly vai trazer também aí suas chaves de integração. E eu acho que, enfim, acho que todo mundo aqui deve conhecer, se não o meu trabalho da Kelly ou das duas, mas eu acho que um ponto muito comum entre a gente é que a gente integra, né, muitas coisas de vários lugares. Então, assim, é uma mistureba que faz sentido, sabe? Assim, então, é isso. Pegar um troço da filosofia, pegar um troço, sei lá, do hermetismo, pegar um troço... A gente vai pegando, entendeu? E aí a gente vai conversando aqui e fazendo sentido do negócio. Então, a primeira coisa, assim, que me veio trazer para vocês, e que foi muito engraçado quando eu falei, nossa, não, eu vou trazer isso para as meninas, assim, vou começar falando sobre isso, a simbologia que aconteceu dentro dessa simbologia, que eu ia contar para vocês, começar falando sobre uma lei que existiu ali na era gregoriana, no século XI. Então, a gente está falando de uma Idade Média, e essa lei, literalmente, essa lei existiu, onde era proibido olhar para flores. Então, se você estivesse na rua e você parasse e olhasse uma flor, você seria condenado. Você não podia olhar flor. Isso é uma das coisas mais representativas do mundo, e um dos motivos para não se poder olhar flor é porque ela era considerada muito sexual. A flor era considerada muito sexual para ser olhada, para ser vista. E não por acaso isso tudo veio no momento também onde as mulheres não podiam nem mesmo tomar banho nuas, elas precisavam tomar banho de roupas. A gente está falando de meninas ali que estão numa fase de desenvolvimento impedidas completamente de enxergar o seu próprio florescer, né? De ver de fato seu desenvolvimento ali acontecendo. Então, isso é de uma simbologia muito forte, muito profunda, não poder olhar para uma flor. E aí, o que aconteceu quando eu tinha decidido isso, eu estava numa aula de filosofia, estava eu e duas meninas na sala. E a gente estava lá esperando os professores, esperando os alunos, e entrou uma moça e colocou um vasinho de planta, assim, de flores coloridas na mesa. E aí ela colocou, saiu, tava linda as flores. Aí uma menina falou, nossa, como é lindo, né, as flores. Aí a outra falou, nossa, eu vou te falar que, eu não sei, parece que desde que eu comecei a estudar aqui, eu comecei a admirar muito flores, a olhar muito para as flores. Poxa, pelo amor de Deus, sabe? Tá num curso de filosofia, né? Então, a pessoa tá ali, é um curso que, enfim, né, não vai, vamos dizer, não vai agregar nada financeiramente na sua vida, qualquer coisa desse tipo, ela tá ali porque ela quer genuinamente estar ali, porque ela quer aprender, porque ela quer crescer, porque ela quer se olhar, porque ela quer se ver, e a partir do momento que ela faz isso, ela consegue começar a olhar para flores, né? Então, como sempre, tá, do micro ao macro, do macro ao micro, e é isso que a gente vai ver muito, assim, de entender nessa aula, porque é sobre isso que acontece a natureza, né? Quando a gente repele todo esse movimento de enxergar a natureza, a gente está repelindo completamente o movimento de enxergar a gente mesmo. Hoje eu vi um vídeo tão bonitinho, assim, tão legal, que era um cientista falando, assim, sobre o quanto quando você pega, tipo, a risada de um humano e acelera num determinado tempo,
a risada fica exatamente igual ao som dos pássaros. Quando você acelera um determinado mais tempo, fica igual ao som dos golfinhos. Mais tempo fica igual ao som do grilo. Aí você pega o do golfinho e você acelera, fica igual ao som de um humano. Então, assim, o quanto tá tudo muito interligado, assim. E isso é uma coisa muito legal. E a gente vai entrar num todo, assim, de sabedoria sobre entender muito esse lugar do natural, do antinatural. Então, quando a gente tem essa sabedoria de olhar para a gente, né, e ver a natureza, entender de fato, assim, é porque, de novo, não olhar para flores, não posso olhar para as flores, significa que eu não posso sentir, porque o ato de não poder contemplar, né, parar para olhar, é não poder parar para sentir. Então, a gente vai criando esse distanciamento, onde sentir se torna um flagelo, um problema, perda de tempo, não dá, não pode, e assim vai. E aí, isso é muito doido, porque vamos pensar isso, sabe? Eu senti uma raiva, às vezes até uma fúria, como um vulcão entrando em erupção, é natural. Eu senti, meu Deus, um transbordar de emoção, uma cachoeira caindo na casa, despencando, é natural. Eu senti ali uma ansiedade, vai acontecer um momento, vai ter uma apresentação, vai uma placa tectônica se movendo, é natural. O que não é natural é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. E não é natural porque existe ali um movimento muito sério que a gente está deixando de ver, que a gente está deixando de olhar. Então, o que acontece com a gente quando a gente ignora esse sentir, ou quando a gente reprime ele, ou quando a gente não consegue entender para fazer um bom uso, né, um uso direcionado, maduro dele? Vai acontecendo diversas doenças que também não são naturais, né? Tanto de doença psicossomática que vai surgindo, não é natural. O quanto a nossa alimentação começa a ser modificada para uma alimentação que é completamente antinatural, né? A gente vê aí fast foods, etc., todo esse lugar de aceleramento, para que cada vez mais a gente não possa ver o tempo natural das coisas, né? O tempo de tudo, a importância que o tempo tem, a sabedoria que o tempo tem de ensinar. Então, se você for ver, nossa, quantos. O princípio, por exemplo, de grandes alquimistas, né, que estavam ali justamente para ensinar toda uma modificação dentro da gente, e o alquimista vai trabalhar justamente no princípio de transformar chumbo em ouro, porque ele está fazendo isso alquimicamente dentro de si. E se você for pensar no alquimista, geralmente a simbologia que te vem é muito uma coisa assim, eremita, aquele homem que está ali, e ele tem essa relação com o tempo e com a natureza muito unificada, né? Então você vê os processos alquímicos, eles são muito demorados, assim, já tive a honra de poder acompanhar um laboratório, assim, para fazer assim, gente, sei lá, pegar um vidrinho, encher com algumas gotinhas de um troço, assim, de erva, você fica ali milênios, você fica muitas horas, e a importância que tem ali em todo aquele processo do fogo. E o fogo aqui, ele é muito primordial, porque a gente está tudo aprendendo a conjurar a chama, a gente está aprendendo a deixar que esse espírito consiga nos mover, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é assim, sabe? Então, todo o processo ali da alquimia, por exemplo, o fogo não pode ser muito alto, não vai adiantar, a planta não vai soltar o líquido que precisa soltar para subir, vai queimar, vai estragar, então não vai adiantar você querer acelerar, igual o princípio de fazer comida, gente. Às vezes você está ali, quer ir rápido, aumenta aquele fogo, e a comida não vai pegar aquele sabor que tem que pegar. Então, assim, eu sei que estamos sendo treinados para cada vez ser muito rápido, para precisar render, etc, etc e tal, mas o que que dá para a gente ir fazendo alquimicamente dentro da gente, sabe? Dessa paciência, desse zelo, senão a gente vai corroborar com sistemas que estão falidos, assim, que a gente está vendo que são um grande problema, que está adoecendo absolutamente todo mundo, está adoecendo absolutamente toda a sociedade. E esse sistema está acontecendo é simplesmente um reflexo do que a gente faz dentro da gente mesmo. Então, por exemplo, a gente tem um sistema hoje na nossa sociedade que, vamos lá, né? Uns têm muito pouco, gente passando fome, e o quanto, de novo, do micro ao macro, a gente não faz isso com a gente mesmo. A gente seleciona quase que um ditador dentro da gente, a gente deixa partes nossas ali
na miséria, deixa elas, ninguém liga para elas, eu não tô nem aí para aquilo ali, aquilo lá, pelo amor de Deus, não serve para nada, não vai me servir para nada, aquilo não me dá lucro, sabe? Aquilo não me dá honra nenhuma. E aí a gente mesmo se desfragmentando, se desfazendo, falando e sentenciando a gente mesmo do que é bom, do que é ruim, e pelo amor de Deus, isso é obviamente uma coisa assim, fadada é um grande problema, uma eclosão a um sistema antinatural que vai ser corroído, sabe? E aí, hoje também eu vi um vídeo de uma moça que ela estava falando uma coisa que, gente, é isso, assim, para mim é a máxima, que ela tá falando que as pessoas mais pacíficas e sábias que ela já conheceu na vida foram pessoas que conseguiriam criar um espaço colossal dentro de si para ambientar todos esses eus de conviver em harmonia, por mais contradizentes que eles parecessem ser. Então, a gente tem, né, a gente tem diversas e milhares de partes, assim, dentro da gente, que são de uma importância gigantesca. Então, ao invés de a gente ficar sentenciando cada uma delas, deixar elas todas conviverem em harmonia, de fato, que é exatamente o que a gente não consegue fazer em sociedade, porque ali tentando condenar o outro e tal coisa, e é opção, e é X, e é assado, isso é bom, isso é ruim, isso é terrível, isso é tal coisa, você não presta, você presta. Então, enfim, a gente vive, sim, nesse plano de dualidade, a gente sabe que a gente vive num plano que separa, e isso, obviamente, tem um porquê, que é a gente separa para poder organizar. Só que a gente sabe que fora daqui, não só fora daqui, aqui também tá, se a gente consegue ambientar aqui, mas, né, assim, fora daqui o princípio é de unicidade, né, a dualidade, ela existe aqui nesse plano. E dá para a gente viver um princípio dual estando aqui. Então, a gente está sempre com as dualidades o tempo inteiro, né? Inclusive aqui a gente pode falar de uma dualidade muito forte que a gente vai ter de campo e cidade, por exemplo. Então, enquanto sempre tem movimentos ali contradizentes, a gente vai ter ali, por exemplo, dentro da arte, da escrita, movimentos como o bucolismo, que veio num momento de muito progresso da cidade, etc., e teve essa fuga para o campo, da gente ambientar uma vida no campo, bonita, e a gente não precisa ir longe, na pandemia, né, tivemos ali um surto de muito online, quando podemos sair, as pessoas tiveram meu Deus do céu, não aguento mais, preciso de gente, preciso ir para a natureza, preciso fazer coisas. Então, são as polaridades, e a gente conhece as polaridades para que a gente possa integrar as polaridades, né? Então, não é mais sobre, de novo, batalhas. A gente tem que entender muito que justamente esse princípio da guerra foi, de fato, adoecendo a gente. Existiram momentos de necessidade, de aprendizados, para que agora a gente comece a integrar. Assim como existe momentos de necessidade e importância da gente separar, né? Então, a gente fazer esse processo profundo, que, sei lá, Jung vai falar ali como processo de individuação, que é esse processo de autoconhecimento, onde eu vou fazendo uma formação do que eu sou, onde eu vou olhando ali, X e assado, isso aqui vem daqui, isso aqui vem daqui, e a gente ir estruturando isso para que justamente possa se unificar. Né? Então, esse é o princípio. Tanto que eu sempre falo muito que, para mim, o que Jung coloca como individuação é exatamente um processo de iluminação que os yogis falam, né, que os grandes meditadores falam. A gente organiza para que a gente possa modificar, para que a gente possa unificar. Então, essa batalha, essas guerras, elas primeiro precisam parar de acontecer internamente. Viver dentro de si tem que parar de ser uma guerra, sabe? Não precisa ser uma guerra. É dar voz para aquilo que precisa ter a voz. E às vezes o que precisa ter a voz dentro de você é uma grande tristeza. Às vezes o que precisa ter uma voz dentro de você é uma raiva que precisa ser bem conjurada, assim como uma chama, um fogo precisa ser bem direcionado e conjurado, para não sair queimando justamente todas as ervas e perder tudo. Então, é muito esse lugar de retorno a si, porque a importância da gente se ouvir e se lembrar com esse local da passagem, então, até de novo, assim, esse lugar de organizar é um lugar onde a gente permite que as coisas possam se dar passagem. Porque pensa num corpo, ele tá ali e ele tá cheio de trenheira, a gente coloca ali um bando de coisa. Ah, eu sou isso aqui, eu sou assim assado. Ah, essa é minha sombra, essa é minha luz, essa tal coisa, essa coisa, essa coisa, essa coisa. E a gente vai colocando um monte de coisa num corpo que deveria ser uma passagem. Deveria ser uma passagem. A gente pode falar passagem, enfim, em vários
vários sentidos simbólicos. Pode ser uma passagem, sei lá, da Kundalini, pode ser uma passagem desse caduceu hermético que vem ali, justamente para que essas serpentes se unam e subam, encontrem, enfim, essa iluminação, essa firmeza. Pode ser simplesmente, meramente, uma passagem do sentir, do que eu sinto. E se não tem como passar, se tem várias coisas aqui no meio, nem o sentir vai poder passar. Como é que ele vai, sabe? Como é que ele vai caminhar por esse corpo? E aí a gente tem várias questões, né? Então, ele vai ficar ali parado, sei lá, no intestino, ele vai ficar parado ali num seio, ele vai... porque ele não está encontrando formas de poder transitar, né? Então, esse lugar de se ouvir é muito importante, só assim a gente vai poder criar relações que são muito íntegras consigo, com o outro e com a espiritualidade, se relembrando essa passagem. Então, a gente tem que trabalhar esse lugar, porque senão, o que acontece? A gente nunca vai ter a capacidade de ver as coisas em verdadeira realidade. A gente não vai, a gente vai estar sempre olhando pela ótica de alguma coisa que está tampando esses corpos aqui. E aí tem uma história que eu gosto muito, que é uma história de Buda, que eu acho que vai exemplificar isso muito bem. O poder de saber se comunicar consigo, para que eu possa me comunicar com o outro de fato. Tem dois exemplos, na verdade, mas esse primeiro de Buda. Ele estava ali com os devotos dele, que ficavam ali em volta, eles ficavam recebendo pessoas que vinham ali para fazer perguntas, etc., para Buda. E aí vem um rapaz e ele falou: Buda, Deus existe? E aí Buda falou: não. Aí o rapaz saiu e os devotos já olharam e falaram: ué, o que é isso, meu Deus do céu? Aí veio o segundo e falou: Buda, Deus existe? Aí Buda falou: sim. Aí todo mundo olhou, mas o que está acontecendo? Aí veio o terceiro e falou: Buda, Deus existe? Ele falou: pode ser que sim, pode ser que não. E aí ele saiu. Aí os devotos falaram: mas a gente não entendeu nada, o que você está fazendo, mãe? O que é isso? O que está acontecendo? E ele falou: gente, é muito simples. O primeiro rapaz que veio aqui, ele tá assim num estado de que absolutamente tudo que eu falar ele vai fazer o contrário e ele vai me contestar, porque ele não gosta da minha filosofia, ele não quer saber. Então eu falei que não, porque ele vai entender o contrário, porque ele quer tudo que seja o contrário e ele vai dizer que sim, Deus existe. O segundo, ele era extremamente devoto a mim. Ele ia confiar, entender a minha palavra, então eu falei que sim. O terceiro, ele é daquele muito questionador, ele precisa, para realmente acreditar em algo, buscar e decidir por ele que aquilo existe ou não. Então eu falei que talvez sim, talvez não. Aí ele vai buscar e vai ver que sim. Então, assim, exige uma humildade, uma integridade tão profunda em fazer isso. E aí perceba, dentro de você, os seus diálogos. Quando alguém vem falar com você, você realmente fala e responde aquilo que aquela pessoa está precisando ouvir, ou você responde o que simplesmente você quer muito dizer? Isso é uma coisa muito importante da gente perceber. Muito importante, porque às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Então, a gente vai se auto-enganando em diálogos internos. E aí, um outro exemplo que a gente tem é de um professor, ele é um professor de filosofia, ele é um fundador lá da Nova Acrópole. E aí, sempre que ele estava em sala de aula, e alguém vinha, né, e fazia uma pergunta para ele, ele abaixava a cabeça e ficava assim. E até que um dia perguntaram, falando, por que você faz isso? Por que você abaixa a cabeça toda vez que alguém vai fazer uma pergunta? E aí ele falou, para que eu possa responder exatamente o que essa pessoa está me perguntando, e não o que eu quero responder para ela. Então, assim, de novo, exige uma integridade, exige uma humildade muito grande. E pode ter certeza, né? É Buda, gente, enfim, um filósofo. São pessoas que se colocaram para entender o entendimento, assim, de contemplar a natureza, porque está contemplando a si e está dando caminho para que as coisas transitem para muito além da gente, assim, para muito além de nós. Isso exige esse lugar de realmente olhar com carinho, deixando as relações dentro da gente, de novo, de cobiça, de vaidade, né? Porque muitas das vezes que a gente não é íntegro com esses diálogos é puramente por exemplo, cobiça, vaidade, egos que estão ali. Então, eu preciso falar, eu quero essa coisa. Eu vejo que a gente tem muita gente tem, e eu tô falando por mim, assim, era uma coisa muito grande para mim, uma necessidade de, cara, eu preciso ser ouvida, eu preciso falar. E tudo bem, ela existe, ela é digna, ela tem um porquê de existir ali. Mas será que eu tô ouvindo? Sabe? Será que eu realmente tô ouvindo? E aí eu fui percebendo que, na verdade, não. Mas não porque eu não fui ensinada nem a me ouvir, sabe? Isso é profundo em muitas e muitas e muitas e muitas e muitas camadas. E aí, a gente vai estar falando
sempre, de novo, que a gente está falando desse lugar, da cidade para o campo, são toda essa simbologia de um retorno de algo que é muito complexo, etc., ao simples. E é essa que é a nossa grande jornada mesmo. Eu já falar de uma jornada de alma, é muito sobre isso. E aí eu gosto muito de símbolos de contos de fada, né? Eu amo contos de fada desde pequena, eu sou a criança Disney, então eu amo. E contos de fadas a gente vai ter 100 milhões de chaves em um conto só. Então, assim, esse é só, tipo, uma das chaves de milhões que pode estar ali. Mas teve uma época que a Mayara e eu, a gente estava vivendo, e aí de repente vinha sempre a música do Aladdin na nossa cabeça. Aquela de quando ele tá com a Jasmine no tapete mágico, eles estão voando, tá no mundo ideal. E aí sempre vinha na nossa cabeça. E aí eu fiquei, cara, que coisa, né? E aí a gente a Mar falou, nossa, essa é uma coisa muito boa, né? Só que o primeiro clique que me deu foi, eu não tô achando que é tão bom assim, não. Porque é o seguinte, primeiro que nessa cena, a Jasmine ainda nem conhece o Aladdin de verdade. Ele tá ali fingindo, né, ser um príncipe, um ser rico e tudo mais, pomposo. Então, pera lá. Será que é nesse momento a dualidade do é ideal porque tá idealizado mesmo, sabe? Ela não sabe. E aí eu gosto muito desse lugar que a gente vai estar falando ali, de novo, uma das chaves é entender ali o lugar da princesa como a alma, o lugar ali do príncipe como o espírito. E aí a gente tem todo esse momento, então o que acontece ali, né? O Aladim tá se fingindo como um príncipe rico, mas a origem dele é muito humilde, né? Ele vive nas ruas, ele rouba pão para alimentar as pessoas, ele tá ali, ele ri, ele sacaneia, ele é isso, assim, é completamente simples, ela vem de um palácio, né? Significa que ela tá se apaixonando ali naquele momento porque ele é rico, é um príncipe? Não, ela tá genuinamente se apaixonando por ele. Mas porque a alma sabe, ela sente, ela tá sedenta por esse lugar do espírito, que é muito simples, tanto que a Jasmine, né, se a gente for ver, ela é super revoltada com aquele castelo, ela não aguenta mais aquilo, ou seja, ela não aguenta mais amar, ela não aguenta mais o complexo, ela não aguenta mais todas as coisas, né, que se a gente for pensar, lembra muito a história de Siddhartha Gautama, de Buda, que cresceu ali num castelo e sentiu esse chamado muito mais forte de eu preciso pular os muros desse castelo e eu preciso ver o que acontece lá de fato, sabe, o que tem ali fora para mim, o que tem ali de verdade. Então, é isso, assim, a alma já vai sentindo, ela sabe que tem algo ali que é muito bonito, que é muito grandioso, mas ela ainda não sabe. E aí, né, tem, enfim, todo bom, e ela descobre, e ela fica com raiva. Só que, no final das contas, eles, né, obviamente, eles se casam, e ele realmente se torna um príncipe, né? Ele realmente se torna uma pessoa que tem suas posses, que tem suas riquezas, tem dinheiro, porque é isso, assim, o espírito ele é rico, mas a gente tem que entender isso, né? Ele é rico, mas em quais sentidos ele é rico verdadeiro, genuinamente, né? E aí, esses dias para trás, eu tive um sonho, assim, que para mim foi muito forte, porque ele exemplifica muito esses lugares, assim. Eu tinha escrito um texto que eu estava falando muito eu mesma, como se eu fosse uma casa. E que somos, né? Somos casas. E eu tava falando sobre esse lugar, porque eu não sei se vocês já perceberam, vocês já viram casa de condomínio, né, de pessoas que tenham mais dinheiro, gente, geralmente é tudo quadrada, retangular, cinza, branco, marrom. Aí é tudo assim, é tudo assim. Eu falei, gente, que loucura, né? Porque, obviamente, de novo, a gente tá falando tudo micro macro, então quanto à nossa arquitetura também, obviamente, foi sofrendo diversas intervenções, assim, de todo esse mundo moderno, que está acontecendo. E aí eu falei, cara, eu não sei, eu não quero ser essa casa, sabe? Sei lá, eu quero ser uma casinha muito gostosinha e colorida, no meio de uma floresta, com várias flores e ervas, sabe? Então, uma casa azul bebê, um telhadinho, uns formatos arredondados, sabe? Essa casa, assim, desse jeito. E para mim é muito justamente esse lugar. Só que, de novo, a gente não está falando sobre competir, sobre brigar, sabe? Eu posso ser essa casa vivendo num prédio de 20 andares, super tecnológico e numa cobertura, e assim vai, e ainda assim ser essa casa. Só que é isso, é um processo muito mais interno. E aí, esse sonho que eu tive, eu tava, tipo, numa casa, num condomínio muito rico, assim, lá de São Paulo, e eu tava meio que sem roupa, assim, porque aquela casa não era minha, alguém tinha me pedido para cuidar daquela casa, eu nem sei quem. E aí, de repente, alguém tocava a campainha, assim, tipo, uma galera tocava a campainha. E aí eu olhava, gente, porque já, tipo, já era de madrugada, assim, de sonho.
E era um povo meio estranho, assim, uma galera de pompa, uma galera rica, estranha. Eu falei, que é isso? E aí eles começaram a entrar na casa, tipo, e aí eu fui ficando desesperada. Eu falei, gente, o que você vai entrando na casa? E eu tentava ir lá e falar com eles, vocês estão entrando aqui, vocês estão loucos, o que é isso? E eles meio que me ignoravam, e iam olhar a casa, e eu começava a ficar desesperada. Aí eu pegava meu celular, tentava ligar, tipo, pra polícia, não achava o telefone da polícia, não existia. E aí tentava ligar pra minha família tava inteira dormindo. E aí ia surgindo mais gente. Quando eu vi, tipo, essa casa tava lotada de gente, assim, quase como se fosse um jogo de leilão, assim, sabe? E querendo as coisas e pegando, e eu ia ficando desesperada. E aí eu ia, tipo, desmaiando, assim, como se eu estivesse perdendo minha força, meu fluxo vital, tentando lutar contra aquilo, tentando fazer alguma coisa com relação àquilo. E ao mesmo tempo eu pensava, gente, essa casa nem é minha, o que que tá acontecendo? Por que que eu só não vou embora? O que que eu tô fazendo aqui? E aí, né, que doideira, porque o quanto a gente tenta a todo custo, às vezes por uma honra, de sei lá de onde vem, defender uma casa que nem é nossa, sabe? Num lugar que a gente nem pertence ou nem quer pertencer, que não faz nem sentido estar. E aí a nossa própria relação de cobiça com isso, que a gente nem sabe de onde vem, vai atraindo mais cobiça, mais pessoas que estão ali envaidecidas, querendo o que é seu, querendo arrancar tudo de você, querendo arrancar seu fluxo, sua força vital, né? De levar sua casa inteira. E opa, peraí, não é exatamente isso que a gente faz com a Terra? Não é exatamente essa relação de posse e poder e de querer levar tudo dela, que é o que acontece, né? A gente vê uma terra fértil, opa, vai ser aqui, vamos arrancar tudo que tem aqui, vamos arrancar tudo que dá para pegar desse lugar, vamos fazer. Vamos... É exatamente o que a gente faz, sabe? Então, assim, que loucura a gente voltar para um lugar onde a gente escuta de fato esse envaidecimento acontecendo, essas relações de cobiça acontecendo, de novo, sem sentenciar, não é para brigar com isso, mas justamente não é para brigar porque não é uma batalha. O que casa é essa que eu tô defendendo, sabe? Por que que eu tô defendendo? Por que que eu não... Cara, tá tudo bem, peguem aí, então. Essa casa nem é minha. Eu vou cuidar, sabe? Eu vou cuidar, eu vou dar passagem, e assim vai. Então, que a gente consiga fazer isso com as nossas relações de ego, com as nossas relações de cobiça, dar passagem para que as coisas possam, aquilo que não é, deixa aí, sabe? Que é isso, a gente tem que, assim como dar passagem para as coisas bonitas, harmoniosas, dar passagem para aquilo que é destrutivo, dar passagem para aquilo que ficou desconfigurado, desvirtuado, bagunçado, dar passagem, permitir de fato sentir as coisas, né? A gente tem uma grande mãe que, cara, ela não batalha com a gente, né? Em nenhum momento ela vai falar, para você eu vou dar bons frutos e boas árvores. Para você, não. Não, para você eu não vou dar, não. Você, sim, não. Ela simplesmente é fértil e ela simplesmente dá. E aí a gente está preso em relações onde a gente fica guerreando o tempo todo sobre o quanto cada um vai dar. E aí, ao invés de simplesmente ser. E aí, vamos pensar de verdade, se cada um realmente personalizasse esse lugar da terra, de eu vou dar, porque eu tenho todo o amor do mundo para dar, e eu sou fértil, e eu dou, simplesmente, sabe? Se cada um tem esse lugar, obviamente que não vai faltar, né? Não vai faltar amor, não é um negócio a se negociar, sabe? Não precisa negociar. E eu vou falar porque, assim, uma das coisas que para mim se tornaram muito cansativas mesmo é essa relação de sentir que tudo precisa ser negociado dentro de mim mesmo, dentro das minhas relações. E aí eu falei, gente, eu não quero ficar negociando, porque eu não quero que seja uma guerra, eu não quero que seja uma batalha, eu não quero nem que eu tenha que ficar brincando de conter justamente, por exemplo, tudo de lindo e maravilhoso que eu posso dar. Sabe? Eu vou dar aquela pessoa fazendo bom uso disso ou não fazendo bom uso disso. E assim, isso é uma decisão minha, assim, que eu fui entendendo e vendo ficou muito real. E aí parar de se importar tanto até com relações que são unilaterais. Por quê? Porque eu não estou esperando que aquela pessoa me dá. Significa que eu preciso criar um vínculo com aquela pessoa? Não, não. Mas eu vou dar para ela, porque o que eu tenho para dar é assim como a terra. Eu tenho amor, eu tenho coisas boas para dar. Não vou ter realmente uma coisa ruim para te dar, sabe? E lembrando que, enfim, essa relação de amor não é
ah, não, eu vou passar a mão na sua cabeça, te dar todo o carinho do mundo, e assim vai. Não, né? Às vezes uma relação de amor profundo que você tem que dar para uma pessoa é justamente um afastamento. É justamente uma palavra que vai ser mais incisiva, mais forte, mais dura, mas justamente para que isso seja feito com honra, com uma verdadeira integridade, eu vou estar falando isso a partir de um lugar ferido, a partir de um lugar de frustração, a partir de um lugar de ego, sabe? Então, isso ia ser muito trabalhado. Se você for olhar todos os grandes mestres, é isso, né? Jesus não saia caminhando e falava, não, para você eu vou falar umas coisas, a gente vai ficar. Não, você não. Isso aí, não, estava ali, simplesmente é o que é, né? Então, só que ele tinha sempre o lugar de vínculo, ele tinha, assim, as pessoas das quais ele retornava, e ele tinha ali, e ele conversava, né? E articulava como que seria. Então, é isso, não precisa criar um vínculo, mas você não precisa ficar podando a forma inesgotável que você tem de dar amor para um mundo que está profundamente necessitado mesmo. E aí o que acontece é, sim, quando você se torna essa pessoa, né, que é numerosamente amorosa, claro que vai chegar pessoas, assim como existe na nossa terra, que vão querer só retirar, que vão querer só retirar, retirar, retirar. E aí o que você faz de mais amoroso para essa pessoa? Cara, não, sabe? Você não vai fazer isso. Isso é amor por essa pessoa. Porque isso é amor justamente a uma cobiça que está desenfreada, né? Uma cobiça que está desenfreada precisa de limite. Uma cobiça que está desenfreada precisa entender que está desenfreada, de alguma forma. Então, é um amor muito profundo por mim, é um amor muito profundo que eu tenho pelo outro, né? Na mais profunda da verdade, na mais profunda da integridade. E isso é muito bonito de permitir acontecer de fato. Bom, eu acho que era isso que eu ia falar. Eu acho que isso era o primordial de chaves, assim, que eu queria trazer, que estavam ressoando mais forte no meu coração. Agora, Kelly vai assim, maravilhosa. Obrigada, gente, por ouvirem. E vamos lá. Ai, a gente agradece, amiga. Muito obrigada, foi lindo. E o que falar, né? Depois de ouvir tanta coisa linda, tanto conhecimento. Eu fiz mil anotações, eu queria começar falando em cima de algumas coisas que a Marcela falou. Eu anotei umas chaves importantes, que eu acho que até introduz o que eu vou falar, porque no final das contas a gente escolheu um tema só, para cada um trazer, né, conforme as suas abordagens. E como eu coloquei no post, é uma linguagem simbólica, então tudo que a gente está falando aqui é justamente para a gente olhar através, né, desse contexto geral, né, do que é isso daqui no coletivo e o que é isso daqui dentro de mim. Porque se a gente está falando de natureza, a gente está falando da natureza que é dentro e que é fora. Né? E eu queria até começar por aí que eu anotei dois, cadê? Onde que eu coloquei? Ah, aqueles lá. Eu trouxe os dois conceitos principais da nossa aula, que é o conceito de sistema, que é algo criado para realizar, produzir e operar, e o conceito de natureza, que é essência, disposição inata ou fluxo natural. E aí eu queria que a gente começasse a olhar para o conteúdo que a Marcela trouxe, e para o meu também, a partir desse olhar, né? Nós somos sistema ou nós somos natureza? Porque em tudo que a gente está falando aqui, é aqui que entra um pensamento consciente que nós devemos ter. Nós estamos trabalhando, produzindo, operando, tentando nos encaixar em um sistema, ou nós compreendemos a nossa natureza. O que é isso, né? Natureza é sua essência, o jeito que você é, a forma como você vê o mundo, a forma como você se expressa, a forma como você se posiciona. Essas coisas que são naturais, que a gente não consegue controlar, e quando a gente tenta controlar, acontece algum BO, né? Aí você é naturalmente espontânea, aí você, como a Marcela acabou de citar, você é naturalmente afetuosa com as pessoas, e tudo mais. E quando, em algum momento da sua vida, você percebe que ser muito afetuosa tá me fazendo sofrer, ser muito afetuosa não é legal, porque daí eu dou muito afeto para as pessoas e elas não reconhecem. Eu dou muito afeto para a pessoa, ela dá só um pouquinho assim para mim. E eu sou 100% em tudo. Então, quando isso vai virando uma relação de poder, a sua natureza vai virando uma relação de poder, é quando a gente olha e pensa, ok, vou amar todo mundo, mas eu quero que as pessoas me amem também, do jeito que eu acredito que tem que ser o amor. Porque aí já entra também uma perspectiva que a gente vai sistematizando tudo, né? A gente vai colocando ali como que o outro deve produzir amor para mim, como que o outro deve produzir afeto para mim, acolhimento para mim, atenção para mim. E eu gostaria que vocês olhassem, porque tudo é perspectiva que é terapêutica, né? Para a gente se olhar, para a gente se ouvir, para a gente se entender e se alinhar à nossa natureza.
Aí você tá lá, né, com o seu amor e decidiu a sua forma de amor, né? Que todo mundo tem o seu jeitinho ali de se sentir muito mais amado, muito mais acolhido. E para mim, por exemplo, a atenção é uma pessoa que faz uma boa comida para mim. Uma pessoa que me presenteia, não interessa ela me dar assim um brinquinho desses ou uma mensagem. Nossa, eu fico muito feliz, porque na minha família isso foi desenvolvido, isso que para mim assim é a maior linguagem do amor possível. Mas para a Fernanda, por exemplo, é alguém que escuta o que ela está falando. Escuta até o final, sem interromper, né? E aí depois vai falando. E aí, para Marcela, pode ser de outra forma, para a Rádio, para a Maiara, para a Cris. Quando a gente olha para o outro e a pessoa tem um jeitinho dela de demonstrar amor, né? Aí ela vem lá com a atenção dela e você fica, gente, eu não sou amada no meu casamento porque ele não me escuta. Ou melhor, ele não me dá presente. Mas aí a pessoa te escuta o tempo inteiro. A pessoa é um bom ouvinte. Mas para você, você não é amado porque a pessoa não te dá um presente. E aí é onde a gente vai estabelecendo essas hierarquias, essa relação de poder que eu estou condicionando a forma como eu demonstro afeto. Aí a pessoa já começa, eu vou parar então também de, sabe, de fazer a comida dele, de fazer a comida dela, de fazer não sei o que lá, porque eu também não estou sendo reconhecida aqui nessa relação. E aí é onde a gente vai entrando nessa questão que é antinatural. Se demonstrar afeto se você reconhece que é a sua natureza, por que você condicionaria um sistema? Porque você condicionaria qualquer coisa. E olhando para fora, a gente vai estar bebendo muita água aqui, tá? Então vocês vão me compreendendo, que senão minha voz vai sumir do nada. E pensando isso na questão do sistema, olhando para o mundo e para a gente mesmo, nas nossas relações em casa, até na nossa relação com a gente mesmo, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas habilidades, a nossa energia vital mesmo, né, que produz tudo, ela é para produzir mesmo? Ela é feita para produzir, para a gente operar, para a gente ficar. Aí a pessoa entra ali num processo de trabalho, por exemplo, não, porque eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, eu tenho que fazer não sei o que lá dentro de casa, tenho que fazer não sei o que. E a gente começa a virar uma máquina, né, de fazer coisas e produzir para ganhar coisas, para depois conquistar coisas e para obter outras coisas. E aí isso tudo vai virando um grande sistema. E a gente tenta se enquadrar no sistema e esquece da natureza. E aí onde que a gente chega? Num colapso. Né, que a gente está falando aqui, e tudo isso aqui em consideração, né, e para nós pensarmos no cenário que está acontecendo aqui no nosso país. E a partir disso também pensarmos no cenário que está acontecendo no mundo há muito, muito tempo, que é os colapsos. A natureza está entrando em colapso. Mas por que isso está acontecendo, né? O colapso ambiental, né, que muitos indígenas já vêm falando há um pouquinho de tempo, que é justamente esse processo, que é quando você, ou eu, né, ou todos nós, chegamos num limite da nossa própria natureza. A gente tentou enquadrar a nossa natureza dentro de um sistema e ela, como a Marcela citou, a natureza é fluxo. Não tem como enquadrar no sistema. O que aconteceu é o rio, a água, ela quis passar. Mas o que a gente fez com essa natureza? Então, assim, não tem como parar a natureza. O ciclo é natural, a sua essência é natural, a sua expressão é natural. E aí eu até convido vocês a olharem para vocês e descobrir. Nós conhecemos a nossa própria natureza, a nossa própria essência. Nós sabemos quem somos, para além do que a gente tentou se encaixar a vida inteira, tentando se encaixar na forma de trabalho X, na forma de pensar Y, porque se eu não for assim, eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho, porque se eu não for assim, eu não vou ser muito produtivo. E aí eu vejo mesmo, enquanto terapeuta, esse perfil bastante presente nas terapias, que é justamente você não entender quem você é, a forma como você trabalha, a forma como você consegue produzir uma coisa ou outra, ser criativo e tentar se encaixar, né, no padrão coletivo e aí se frustrar, e aí entrar no burnout, e aí entrar na depressão, na ansiedade, em qualquer outro quadro, assim, de frustração mesmo, de pensar, cara, não dou conta, de falta de capacidade, de começar a não querer mais também trabalhar, coisas nesse sentido. Exemplo, educação. As pessoas com TDAH, elas precisam de educação diferente, né? Para poder fixar, né, o conteúdo e tudo mais. E aí, como a gente é educado? A gente é educado dentro de um sistema, né? Todo mundo igualzinho, aprende assim, faz assim, as provas são assim, né? E aí eu achei muito interessante o Valmar citar que ele é
sinestésico? Porque esses assuntos que estão vindo à tona hoje em dia é justamente para a gente saber mais sobre nós mesmos, né? Como que a gente aprende? Qual a sua forma de aprendizagem? Qual as famosas linguagens do amor, né? É para você se conhecer, isso é viés de autoconhecimento. Não é para você se identificar no sentido de se limitar, mas é para se conhecer mesmo, para entender que, olha, opa, pera lá, nas vezes que eu achei que eu não conseguia, eu só estava tentando de um jeito que não funcionava para mim. Não significa que você não consegue, mas isso só acontece quando você olha para a sua natureza e busca se entender. Então, novamente, a pergunta central da nossa aula: quem ousa ouvir a flor? Ou quem ousa ouvir a si mesmo? A gente se escuta mesmo? Eu anotei aqui outro ponto que a Marcela falou. Cadê? Assim, eu coloquei aqui, enquanto ela estava falando, né? Me veio muito, a sua natureza não está contra você. Isso, gente, é algo que a gente tem todos os dias de estar consciente. O jeito que você é, não tá. Os bloqueios, eu até coloquei isso numa das chamadas, né? Os nossos bloqueios, entre aspas, que a gente olha como um defeito, como uma dificuldade, que tal, eles são as nossas maiores soluções. Tem uma pesquisa de Freud, né, em um dos livros dele, eu até vou indicar para vocês lá no grupo, que ele cita sobre a questão do ato falho, né, do inconsciente que vem à tona, que a gente faz um negocinho ali, que a gente sente que, meu Deus, eu erro muito nisso daqui. Ele diz que esses atos falhos, ou esses bloqueios, eles são uma forma que o seu inconsciente te dá a chave da cura, te dá o caminho da solução. Então, a gente não deveria olhar isso como um defeito, como um processo do tipo, meu Deus, como eu não consigo ser racional, se consigo ser emocional. Porque, não, mas eu não consigo esse trabalho porque todas as vezes que tem que apresentar, ou todas as vezes que tem que fazer uma palestra, eu travo, né? Ou eu fico nervosa, ou sei lá, eu gaguejo, eu esqueço tudo, né? Só que é isso, o seu corpo, suas emoções, a sua mente, toda a natureza do seu ser está te dando sinais de cura. Então, quando a gente olha assim, para um processo de dificuldade de comunicação, por exemplo, quando você, todas as vezes você tem uma dificuldade de comunicação X ou Y, né, como esse exemplo que eu citei da palestra, eu não consigo falar em público, mas se fossem 3 pessoas, eu consigo falar tudo que eu penso, mas se colocou 5, 6, 7, 8, aí eu já fico nervosa, aí eu já some tudo. Esses momentos, e quando eles se repetem principalmente, é uma dica para onde você olhar, onde você se ouvir e onde você se permitir trabalhar. E esse trabalho, né, pode ser que esteja conectado no nosso subconsciente aquela questão do difícil, de não sei o quê, mas eu gostaria também que a gente ressignificasse isso, essa questão do trabalhar, de você observar isso, observar onde está doendo no seu corpo, começar a se escutar. Por que eu tenho tanta dificuldade? Qual a sensação que isso me causa? Falar para muitas pessoas. O que isso me lembra? Como eu realmente me sinto? Porque a gente tem mania também de, tipo, juntou 10 pessoas para eu falar, fico ansiosa. Juntou 10 pessoas para eu falar, fico, sei lá, a memória some. Aí juntou 10 pessoas para eu falar, já começa a me dar um taquicardia. A gente só pensa em um das coisas que acontecem, mas a gente realmente não escuta no sentido de por quê? Onde que isso começa? É na hora que eu começo a olhar para as pessoas, o que eu sinto. A Marcela falou muito de natureza, de sentir, né? E é esse sentido, natureza você sente. Você observa, sim, você contempla, sim, como exemplo da flor, e aí você sente. Porque natureza é contemplativa. Sistemas organizacionais a gente entende porque a gente organiza, a gente separa. Ali é mental, um processo mental. Processos com a nossa natureza, a natureza ao nosso redor, são processos contemplativos e sentidos. Então, quando a gente vai olhar para o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, é isso mesmo. A gente tem que se colocar na conexão natural de o que eu sinto nessa situação. O que aquelas pessoas estão sentindo? O que o mundo está sentindo? As pessoas estão alheias a isso? As pessoas estão realmente se movimentando por qual sentimento? É realmente uma questão ali de cunho do sentir, porque a natureza ela é isso mesmo. E voltando para esse exemplo de como para nós reconhecermos, escutarmos o nosso corpo e fazermos dos nossos bloqueios caminhos de soluções ou chaves de soluções, o ponto é, comece a se perguntar, comece a treinar, exercite se ouvir, porque se ouvir é um exercício também, gente. Muitas vezes a gente não foi ensinado a se ouvir, como a Marcela citou o exemplo dela, eu também não fui ensinada a me escutar, a escutar as minhas vontades.
Perdão. Aqui em casa, assim, sempre foi no sentido de sempre esteja atento ao que o outro está sentindo, para que não gere uma confusão na sua vida, ou um conflito para você. Então, a gente sempre esteja atento na minha família, no sentido geral mesmo, assim, família paterna, família materna, no objetivo de, gente, vamos ficar bem atento, porque talvez aquela pessoa esteja irritada, e aí, se você for falar um trem ali, vai gerar uma discussão. Mas e você? Né? A gente não. O nosso cérebro sempre foi ali doutrinado a prestar tanta atenção no outro, no ambiente. Chegou um momento da minha vida, eu falei, gente, nem sei o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto. E você entender o que você sente muda muita coisa nas suas relações. E aí a gente também está falando de relações com o mundo, relações com a natureza, relações com a outra pessoa. Porque na questão do diálogo, nós temos a tendência a escutar para responder a partir do nosso ponto de vista, né? E aí, de novo, uma relação de poder. Porque a pessoa está lá falando o que ela sente, o que ela pensa, e ao invés de você se colocar no lugar dela para você enxergar a partir do ponto de vista dela, que inclusive é agregador, né? Porque você começa. Porque a gente tem muito uma mania de tipo assim, Marcela tá falando e eu tô tentando encaixar o que ela tá dizendo dentro dos meus princípios, do meu ponto de vista do mundo. Aí eu fico traduzindo na minha cabeça. Ah, não, mas isso aqui ela quis dizer isso aqui. Para ser mais fácil de eu acreditar. Mas o relacionamento com o coletivo, ele é expansivo. Né? Então, assim, se colocar no lugar do outro corta a relação de poder de você achar que ele só está conversando com você para que você possa dar uma resposta para ele e determinar, né, ou aconselhar o que ele deve fazer. Que é uma relação de poder, né? O outro fala e você fala para ele o que ele tem que fazer. Ah, não, acho que no seu caso, Marcelo, você deveria, sei lá, fazer uma terapia. Ah, não, amigo, eu acho que você deveria fazer, sei lá, compra uma bolsa, resolve. Mas será que a gente está entendendo o ponto do outro? E isso no mundo é justamente olhar e pensar para além da sua perspectiva, para além do que você acha que está acontecendo no mundo. Gostaria que a gente começasse a exercitar diariamente, ouvir as pessoas, olhar o cenário mundial, a natureza, e uma aula como essa, e qualquer conversa com seu amigo, seu parente, a partir da perspectiva do outro. Porque isso é humano, isso é natural. Antinatural é justamente a gente estabelecer hierarquias, que é o que a gente também faz sobre a Terra, né? Que é construir, que é delimitar, como a Marcela está falando, e a gente vai estabelecendo ali territórios de poder, em cima de uma natureza fluida, em cima de um ponto cíclico. E entender a ciclicidade também, entender a nossa própria natureza, porque tem essa questão de nós estamos em uma constante transformação. A natureza lá fora está numa constante transformação. Nós estamos sim evoluindo e tudo que o homem constrói sim algo muito bom para a evolução, mas fundamentado em que nós estamos evoluindo? Como humanos, como pessoas que se relacionam, porque a nossa relação é intrínseca do ser, né? Não tem como. Tudo é uma relação de consciências. Nós somos todo esse ecossistema, nós somos esse meio ambiente. Você não existe se você não beber uma aguinha, como eu vou fazer agora, se você se alimentar. As trocas são muito importantes. As trocas nos fazem crescer. Então, essa questão que está vindo muito à tona, assim, coletivamente falando, que é a questão do estou alheio a isso, não quero me envolver porque senão eu vou sentir a dor, senão eu vou ficar no negativo. Isso é antinatural. Porque sentir é natural. Exemplo, eu e a Marcela, na última meditação, a gente focou muito em deixar vocês conscientes de que o propósito não é que a gente aprenda na dor. Nós estamos cansadas desse discurso, nós duas enquanto pessoas, e assim, boa parte do coletivo também está cansado desse discurso, né, de que é na dor que o ser humano aprende, que a dor é necessária. Não acho. É necessária porque a gente é inconsciente. Mas a partir do momento que você começa a tomar consciência de tudo isso, a dor do seu corpo não vai ser mais necessária. Para te alertar de uma coisa que você deixou rolar, anos e meses, até que psicossomatizasse. Pausa para água. Então, essa questão de se ouvir a natureza e essa conexão com o cenário do Rio Grande do Sul e do mundo, ela nos convida realmente a estarmos mais conscientes, mais responsáveis de todo o processo que a gente está deixando rolar há muito tempo, estando alheios.
exemplo, é muito fácil, né, a gente colocar a culpa nos sistemas governamentais que foram eleitos para estar à frente de projetos para que isso não acontecesse. É fácil. É você terceirizar uma responsabilidade que é sua como humano também. Parte da natureza, que está na natureza, que mora aqui, que é uma extensão da própria, que é humano igual as pessoas que estão ali do seu lado, e lá no Rio Grande do Sul, e lá no Japão, e por aí vai. É muito fácil a gente estar alheio à dor do outro. É muito fácil a gente falar, eu vou evitar os documentários, porque daí eu vou sentir muita tristeza no meu coração e não posso fazer nada. Será que não pode mesmo fazer nada? Essa nossa aula é justamente nesse intuito, para que depois nós não precisemos mais ouvir pessoas falando que devem aprender na dor. Hoje é o dia da gente se responsabilizar pelo que acontece na nossa vida, de uma forma geral. E aí, por consequência, na vida do outro. Porque tem uma teoria, eu acho que é a teoria do caos, gente, que é aquela da borboleta, do efeito borboleta. Ai, ó, sumiu. É essa amiga que fala que você não mexe em uma planta sem afetar uma estrela no universo? É borboleta. Da borboleta, né? Então, eu amo essa frase porque é isso mesmo. A consciência da unicidade, ela vem para ver que se o humano, ele desperta e evolui da forma correta. Porque é entrando em sintonia com a natureza que a gente evolui melhor. Então, pense comigo. Se você entendesse a forma como você aprende, a forma como você consegue ser mais criativo, a forma como você vende, a forma como você se conecta com o outro, a forma como você ama, como você demonstra fé. Se você entendesse tudo isso sobre você, não seria mais fácil você se alinhar dentro das suas relações? Não seria mais fácil você estabelecer uma forma de trabalhar que fosse mais produtiva? Entendendo que, olha, eu sou mais criativa dessa forma, sem tentar se forçar a barra para caber no sistema do outro. Eu acho isso muito legal, que hoje em dia as coisas estão ficando intuitivas, né? E a gente está começando a pensar, mas eu estou vendo, mas eu também estou vendo a tendência de mercado, né? Que é vender um discurso para poder, né, todo mundo ir ali e tal, vamos produzir mais. Mas assim, estejamos bem atentos, tenhamos olhos para ver em tudo. Mas tem um discurso que rola muito dentro do mercado digital, principalmente, que é você personalizar o produto para o seu cliente. Isso é interessante. E aí a gente começa também a pensar pessoas que personalizam o trabalho. E as coisas, elas param de ter uma rigidez, né, um método certinho, assim, todo mundo tem que seguir isso daqui, a gente começa a personalizar. Eu faço isso nos meus atendimentos, né? Tem ali atendimento X, mas cada pessoa que chega é uma existência diferente, não dá para dar um segmento do mesmo jeito para todo mundo. E aí que entra essa empatia, né? Esse respeito pela existência do outro, onde que dói nele, onde que para ele é mais fácil de entender e qual a linguagem do outro. Gente, isso cura relações. De uma forma geral, relação com mãe, relação com pai, com amigo, com esposa. Nós queremos falar a partir do que nós sentimos e interpretamos. E a gente quer muito ditar, né, o que a gente sente, ditar o que a gente quer. Nós queremos que o outro siga exatamente daquela forma. Só que cada pessoa tem uma linguagem. E cada pessoa tem uma linguagem que para ela é mais fácil de entender o que você está querendo. Então, quando a gente for falar das nossas dores, os nossos traumas, as coisas que nos afetam, nós tenhamos também essa empatia de entender que o outro não tem a obrigação de entender do jeito que você está sentindo. Você precisa facilitar isso para ele. Porque nem sempre ele vai estar consciente, nem sempre. E outra coisa nessa relação de poder é que a gente também não entende a natureza do outro e quer falar na hora que a gente quer falar. E às vezes você quer falar do que te magoou e a pessoa ela está extremamente estressada com outro tempo que aconteceu lá não sei onde. E aí você vai falar e a pessoa não te escuta, aí você fica muito chateado porque ela não te escutou. Aí já entra um looping assim de briga, porque eu fui falar, a pessoa não me escutou, ainda ficou com raiva, a pessoa estava com raiva de outra coisa, projetou aqui, jogou ali. Por quê? Porque a gente não respeitou a natureza. Tanto a nossa natureza quanto a natureza do outro. Tem momento para tudo. A natureza nos ensina. Eu vejo que as pessoas que foram pensar assim, vamos produzir, né, mais alimento, cereal, não sei o que, as pessoas que estavam interessadas em produção, veja de onde que partiu as coisas, e como ainda assim a natureza é muito inteligente. Esse povo se juntou e falou, tá, mas temos que estudar a natureza, estudar o solo e descobrir qual semente planta, em qual época do ano, para, né, a gente ter
safra o ano todo, para a gente poder vender o ano todo tudo mais. Pensou cash, mirou na natureza, trouxe uma descoberta assim, que é incrível para o nosso dia a dia. Pausa para água de novo. Que essa pesquisa ela revelou que dá para você plantar e colher o ano inteiro em qualquer solo, desde que você saiba como cuidar do solo e qual é o fruto, né, o cereal que dá em cada época do ano. Então, assim, foi um estudo para mostrar que a terra é sempre fértil. Você que tem que entender da natureza, da estação, da semente, do fruto, do tempo também, né? O tempo que você planta, o tempo que você colhe, que aí você consegue plantar outra coisa. Perdão, gente. Então, assim, isso no nosso dia a dia, onde que se aplica? A gente entender isso nas nossas relações. Entender que tem hora para falar, tem hora para se expressar, tem jeito para se expressar. Tem linguagem, tem a forma de você traduzir para o outro para facilitar. Isso é demonstrar que você é empático com o outro. Você quer que as relações sejam melhor estabelecidas, levando em consideração a existência do outro. O ser humano que o outro é. Porque respeitar a natureza do outro é entender que ele é humano. Pronto, é ser humano. Ser humano é ser natural. Eu anotei outro ponto da Marcela, que foi assim. Ela falou, nós deixamos partes nossas na escassez, e aí eu coloquei assim, super focamos em outras, e essa lógica vai dar desequilíbrio. Eu coloquei assim, que eu achei maravilhoso. Por isso que eu falo, aprendo muito, amiga. Gratidão. A gente fala sempre dos assuntos, mas sempre tem uma coisa diferente. Isso é muito importante também nas nossas relações. E tudo que eu estou falando de relação é relação com si próprio, relação com o outro, que é um amigo, um colega, um marido, e relação com o mundo. Nós não esqueçamos do coletivo, porque tudo aqui é uma expansão para o coletivo. E aí, nisso, eu comecei a refletir enquanto ela estava falando. Eu falei, engraçado, né? Isso também nos torna antinaturais. Aí você pensa assim, cara, eu sou muito criativa. E você super foca nisso. Esse é seu terreno fértil. E tudo você joga, você quer fazer só, tudo que é criativo, me coloca, eu faço, aí entra na profissão de criatividade, arte, disso, daquilo, e esquece todo o resto que você ainda não descobriu. Todo o resto que você não descobriu da sua própria natureza. E você achou ouro, né? Você descobriu que parte da minha essência é criativa, vamos lá. E isso gera desequilíbrio, né? Isso é o que acontece aí também na própria natureza, né? Quando o homem encontra terras férteis, como a Marcela falou, e super foca naquilo, a gente torna infértil. Porque uma pessoa que ela só foca em uma das características dela, ou habilidades que ela tem facilidade, gente, aquilo ali vira entendeu? Chega um momento que você fala, eu não quero ver nenhuma tinta na minha frente. Por isso que aquela frase do trabalho com o que você ama e daqui a um tempo você vai odiar, sabe? Isso, para a gente refletir como expansão de consciência, é nesse sentido. Descubra a sua natureza. Tenha amor por descobrir a sua natureza, por entender a sua natureza, a natureza que você é, a natureza que o outro é também. As relações não é isso. É você olhar para o outro com um olhar contemplativo e descobrir que natureza esse ser é. O que tem aqui de interessante? Nós deveríamos começar a mudar o nosso olhar para parar de nos relacionar de forma sistemática, né? E começar a olhar o outro como uma natureza a ser descoberta também. Uma natureza que também é parte nossa. Uma natureza que agrega muito pra gente. E na natureza é isso, né? Teve... Qual é o nome dele? Leonardo da Vinci, ele estudava, né? Tem um estudo que... Aqueles desenhos que ele fazia, para quem já pesquisou, ele estudou, na verdade, a estrutura esquelética das aves. E aí ele desenvolveu o aeroplano, que foi um primeiro modelo para avião da natureza. E tem N desenho dele, de estudo da natureza, de plantas, de animal, de inseto, que depois virou ideias, assim, que facilitaram a construção de coisas. Hoje, né, de, enfim, máquinas e outras coisas para facilitar a vida humana, que veio da onde? Que veio da natureza. Que foi um olhar contemplativo para a natureza e de tentar entender a natureza, que é o caminho que eu estou instruindo vocês, que é terapêutico. Quando a gente para de lutar, batalhar, como a Marcela citou, com a natureza e começa a tentar entender os ciclos, como que ela funciona, o que é o ciclo das águas salgadas, das águas doces,
né, dos vulcões, como a Marcela citou, tudo isso dentro de mim traduz em quê? É um símbolo para quê? A gente entende, né, quando a gente estuda, que, por exemplo, o vulcão é um símbolo para os seus momentos de raiva, de expressões, né, que você estava ali acumulando, porque uma erupção vulcânica, ela acontece depois de movimentos internos muito intensos, né? Primeiro é dentro da Terra, depois pode. E aí é assim mesmo, né? Quando a gente tá com raiva, tipo assim, você acumulou um negócio, às vezes você não tá consciente, mas você acumulou muita coisa que você não falou, engoliu uns sapos ali, outros sapos aqui, chegou em casa, foi fazer sua comida, não tinha determinada coisa, pronto. Gatilho. Explosão de raiva. Aí você queria um silêncio, que você passou o dia todo no trabalho com gente em cima da sua cabeça. Chegou em casa, chegou o seu marido, sua mulher, começou a falar. E você, eu só queria silêncio, e não sei o que, não sei o que. Como que o outro ia descobrir? Não é? Como? E se você não estava ouvindo o seu corpo durante todo o dia, que foi expressando irritação em determinados momentos, porque a nossa irritação não acontece por acaso, não é porque tinha gente falando no seu ouvido o dia todo. Coisas específicas é que nos irritam. Por exemplo, tem gente que não lida muito bem com pressão psicológica, tem gente que não gosta de gente que fala, fofoca demais, tem pessoas que elas são melhores, elas são produtivas, né, quando elas trabalham em silêncio. Então, isso tudo é sobre você entender a sua natureza, como que funciona para você. E aí a pessoa não se escuta, não percebe o que irrita ela, e aí tudo vira um gatilho, tudo vira um motivo de irritação, e aí, não, é porque eu trabalho, é porque foi o ônibus que eu peguei, é porque foi isso, porque foi aquilo. A gente realmente está observando, se observando, observando a nossa natureza, para poder realmente nos alinhar a tudo isso, para conversar com as pessoas que convivem conosco, seja em qual for o contexto, falar, olha, nesse momento que eu estiver fazendo tal coisa, eu prefiro estar assim. Se você puder, por favor, ao invés de falar comigo, me manda um WhatsApp, ou me informa de tal forma, me manda um e-mail, eu vou ler, isso aqui, isso aqui. Como que a gente vai teremos relações melhores no mundo se a gente não tem uma boa relação com a gente mesmo? Se a gente não se entende, se a gente não entende da onde que parte todos os gatilhos emocionais, todos os gatilhos também de dores, né? E as psicossomatizações. Hoje tem N estudos sobre cada dor no corpo traduz em um processo emocional. Pessoas facilitaram isso pra gente. A gente não precisa entrar agora num laboratório de pesquisa para entender a dor na coluna também, para entender uma dor de cabeça recorrente. Se você for pesquisar, e se você realmente quiser entender a sua natureza e como lidar melhor com a sua natureza, você vai encontrar quem te ajude, quem facilite para você. Um estudo que te explique, olha, pode ser isso e aquilo. A gente também, né, não vamos deixar de contar com a medicina moderna, né? Claro, né, gente? Por favor, tudo integrativo. E deixa eu só ver aqui o que mais, eu não esqueci de citar nada. O que a Marcela citou. Foi isso. Das coisas que eu trouxe, gente, eu já falei que os bloqueios seriam solução, né? De colocar no lugar do outro. Eu acho que eu meio que falei tudo. Eu também queria falar, eu falei tudo, foi falando fluido aí. Eu coloquei uns pontozinhos para mim não me perder, mas já saiu. Eu queria comentar para vocês que depois eu quero mandar no grupo algumas ferramentas, 3 ferramentas terapêuticas que facilitam alguns processos de você se entender, de você se conhecer, de você acessar a sua natureza. Eu até vou falar com a Marcela antes de enviar, então eu queria que vocês não saíssem até amanhã, para ver se ela quer adicionar alguma ferramenta, alguma instrução ali, para não ficar extensa a nossa aula também e tudo mais, até porque requer uma explicação detalhada, algumas coisas mesmo, alguns processos para vocês estarem utilizando no dia a dia, para obter mais consciência. Agora, trazendo tudo que eu disse para o cenário coletivo, isso tudo para a gente entender que as reverberações externas partem de um ponto. Quem se responsabiliza pelo que está acontecendo? Quem deseja estar atento ao que está acontecendo. A gente fala muito, né, da simbologia da mãe, do pai, do filho.
E aí a gente tem, né, esse princípio feminino como a natureza, esse princípio masculino como o pai, né, que a gente sempre tem a gente foi doutrinado a olhar para cima para buscar o pai. E será que a gente está olhando para a terra para buscar a mãe? Será que a gente está se entendendo como filho? E se você olhar simbolicamente para esse processo natural da vida, que nos ensina muito, a gente nasce filho de alguém, e depois quando a gente está, né, numa determinada idade, nossos pais estão em outra, a gente começa a cuidar dos nossos pais. Então, simbolicamente falando, está na hora, mais do que na hora de cuidar do ventre terra, da nossa mãe, de estar atento à nossa mãe, de preservar a nossa mãe, porque isso é se preservar. Cuidar do ambiente, de tudo isso, é se cuidar. Muita gente que está aqui já entendeu aquela máxima, né, da unicidade, que tudo é o todo é tudo, né, e nós somos tudo. Mas será que isso é prático? A gente aplica isso na prática? Ou a gente quer porque quer estar ali? Isso também é uma doutrinação, a mania de estar alheio, o vício de estar alheio, para não sentir. Estar alheio a você mesmo para não sentir. Eu converso sempre com a Marcela e sempre quando a gente conversa, eu penso assim, será que eu não estou alheia a alguma coisa em mim? Será que eu estou fingindo que eu não estou vendo para eu não ter que lidar? É sempre um questionamento para assim, ó, desperta, porque a gente faz isso sem perceber, pelo conforto. Muitas vezes nós temos conforto com o processo da não descoberta, que tipo, é interessante que seja um mistério, não quero saber. Às vezes é isso, a gente vai complicando fácil, porque não quer enxergar, sabe? Então, assim, nesse sentido, para o mundo, estar alheio ajuda ou atrapalha? Contribui ou não com essa evolução que a gente tanto fala todos os dias? E que ela realmente está acontecendo. E essas coisas, elas são decorrências do nosso, da forma como nós escolhemos evoluir. Então, na nossa vida prática, a forma como nós escolhemos evoluir dentro das nossas relações, né, as decisões que nós tomamos, elas vêm com consequência. A liberdade que nós pedimos, a liberdade que nos foi dada pela fonte que nos criou, ela vem junto com a responsabilidade. Então, nós estamos realmente dentro de uma grande escola de aprendizado, aprendendo a lidar com o outro, com toda uma natureza, aprendendo a nos colocar no lugar da própria natureza, dessas outras consciências que vivem conosco, porque assim, não é só o humano que está na Terra, convenhamos. Tem o mar, tem o rio, tem as árvores, tem as queimadas que estão acontecendo. Então, só nós somos dignos de respeito, dignos de sermos ouvidos, dignos de sermos contemplados. Só nós uns com os outros, devemos estabelecer boas relações para crescer. Se a gente está num local que existe um ecossistema acontecendo junto com a gente, para que nós possamos existir. Nada foi feito por acaso. Tudo está interconectado. Então não existe pensar em você e no seu sucesso, no seu crescimento, sem pensar na natureza, sem pensar o que vem antes de você. O que te forma no ventre da sua mãe, o que você recebe do corpo da sua mãe, o nosso corpo, como que ele se nutre, como que ele fica de pé, sabe? Então, assim, eu gostaria mesmo que essa aula fosse uma chave de despertar para todo mundo, para que a gente comece realmente, efetivamente, a contribuir com tudo que está acontecendo e se responsabilizar também. A responsabilidade não é culpa. A gente tem que começar a fugir, né, de certas coisas que limitam. Inclusive, né, como nós somos integrativos, a gente não vai falar de tudo isso sem falar de energias também. Tudo na natureza é alimentado energeticamente, né, pelos processos. Então, assim, a gente tem estudos que comprovam, né, como a energia de uma pessoa coalimenta uma planta, uma flor e tudo mais. O que acontece ali, né, no ambiente quando tem uma, duas, três pessoas. Então, estarmos atentos a isso também, né, que não existe só o plano material, existem outros planos acontecendo aqui. Tanto que o processo de placas tectônicas, que gera terremoto, que gera erupção vulcânica, é um processo energético. Né? Então, assim, não foi ninguém que foi lá e ficou pisando e tal, e balançou tudo, convergiu, divergiu, não é isso. Energético mesmo. Então, a Terra é uma consciência e ela lida com energias que convergem, divergem e geram o que está gerando. Porque é natural, as coisas elas estão em fluxo. Quando a gente entra em conflito, alguma coisa precisa sair. É natural, gente. Assim, a reação vai acontecer
E a gente tem que aprender a lidar com isso de forma natural, encontrar o local disso acontecer, entender por que aconteceu, né, como eu disse. E então nós estamos atentos a isso. Nós estamos perceptíveis a isso tudo, porque é só assim que muda. Eu sempre falo, tomar consciência é essencial, porque depois que você toma consciência de uma coisa, se você decidir se comportar contrário àquilo, aí já é com você, mas não tem como voltar atrás. Por isso que o conhecimento ele é importante justamente para a tomada de consciência, já que a mente humana funciona assim, né? Mas também dá para tomar consciência pelo sentir. Não vamos limitar a tomada de consciência, nós também tomamos consciência depois que a gente sente, porque o sentir nos coloca dentro da situação, da cena, do cenário. Faz com que você comece, né? O que é. Gente, nós estamos falando aqui, nós somos pessoas que estamos um pouco longe, né? Da cena, eu acho que a Vitória é que está mais perto a Vitória, só a Vitória mesmo, aqui. Mas nós estamos longe, não foi aqui do lado do nosso casamento, se fosse, né? Mas será que a gente precisa viver para sentir? A gente precisa esperar o nosso ataque de fúria, a nossa conflito não sei aonde, a gente ter uma catarse emocional para a gente mudar? Eu espero que não. Eu espero que nenhuma água interna precise transbordar para a gente mudar. Eu espero que a gente não precise entrar em erupção para mudar. Eu espero realmente que nós comecemos a entender o fluxo da natureza e que nós nos alinhemos a ele. E tudo vai ser respeitoso. Mas não pode ser só um cenário ideal na nossa cabeça. De fato, a gente precisa colocar na prática do dia a dia. Por isso que eu e a Marcela, assim, de coração para coração, porque a gente nem falou muito sobre a aula. A gente já conexão assim. Eu tenho certeza que o nosso intuito é esse, que a mudança seja na prática. Porque, de uma forma geral, está todo mundo falando disso, está todo mundo pedindo para as pessoas se conscientizarem, para as pessoas ajudarem, para as pessoas fazerem. Mas existe uma mudança que ela começa, assim, na tomada de consciência, no dia a dia. A repetição faz com que tudo vire um hábito. E aquilo começa a ser natural para você. Então, quando você, todos os dias, fica ali se colocando para ter consciência das coisas, daqui a pouco é natural. Você começa a ter consciência, você começa a se colocar no lugar do outro com mais facilidade, você começa a se expressar com facilidade. Como eu disse no início, escuta é um exercício. Não pense que nada do que foi dito, que você pensou, cara, preciso desenvolver isso, preciso fazer aquilo, eu não sou assim, não sou assado. É um exercício. Então comece a praticar. Tudo deve ser exercitado, porque a gente não nasceu sabendo. A gente não passou pelo velho esquecimento à toa. É justamente para a gente aprender uma nova forma de qualquer coisa. Então, vamos aprender. Eu acho assim, muito interessante, eu queria que todo mundo falasse. Se você quiser falar, a gente assim, gosta de ouvir as pessoas, pontos de vista, e porque isso é rico. A terra é isso, a natureza é isso, essa riqueza, né? O mar não é igual aqui e do outro lado do mundo, não é. Nem as árvores, nem as espécies, nem nada. O ar é diferente, o pôr do sol é diferente. Acontece tudo diferente em todos os lugares. E isso é incrível, isso é belíssimo. Isso é o que contribui para que a gente, né, cresça ricamente, evolua ricamente. Mas será que a gente está atento a ouvir esse outro ponto de vista natural que vem de alguém? Mesmo que esse ponto de vista venha de um local de dor. Porque se a gente também quiser ficar alheio à dor do outro, em nada podemos contribuir com o mundo. Né? E aí é muito fácil a gente querer ser ouvido, ser entendido, e na vez do outro, não gosto de gente negativa, não gosto de gente que reclama, não quero ouvir noticiário, não quero. Cada um com suas decisões, mas que não sejamos alheios a nada do que está acontecendo na nossa natureza, porque essa natureza aqui somos nós. Eu acho que, assim, em resumo é isso. Mas acho que eu não resumi nada, né? Fui falando tudo. É isso mesmo. Eu realmente queria que se alguém tivesse alguma coisinha para falar, nem que fosse digitado, olha, é momento de compartilhar, porque compartilhar também é uma bênção, tá? É uma bênção. Outro ponto que eu não falei, que a Marcela citou, que as coisas, para vocês verem como as coisas que são ditas aqui são chaves grandiosas. Ela falou do fluxo natural, né? Que todas as coisas fluem e tudo mais, que não tem como você falar assim para uma laranjeira, olha, produz só 10 laranjas por mês, porque é só o que eu preciso. Gente, por favor, né? Naturalmente ela vai dar quantas laranjas ela quiser. E se você for contar, todas as vezes que ela vai dar, são números diferentes. Então não tem isso de tipo assim, vamos limitar aqui a natureza. É a mesma coisa chegar para alguém, Marcelo, não gosto, você me dá muito amor. Tem como você
Dá um limite, mulher, sabe? Tipo assim, gente, não tem como limitar o que é natural. Não, mas quando esse natural é uma bênção, sabe? Então, esse processo que ela citou é um processo de prosperidade também. É um processo da gente entender que, assim, não existe a natureza, ela não escolhe para quem ela está se doando. O rio não escolhe para onde que ele vai, ele só vai. Essa questão do amor que a Marcela citou, gente, o amor não fica escolhendo. Amor vai só para Marcela, porque fulano que tá preso, porque fez isso com fulano, não merece amor. O amor não faz isso, porque o amor é natural. A fonte, todas as fontes de todas as coisas é natural, inclusive a nossa. Então, que a gente reflita também dentro disso, se a gente não está condicionando o nosso amor, a nossa empatia, a nossa atenção, a nossa fé. Às vezes a gente condiciona o outro, mas eu vejo também que muitas vezes a gente está condicionando conosco. A forma como a gente se dá amor, se dá atenção, se dá afeto, a gente fica limitando, sabe? Ai, que o outro merece mais, que o outro... Todo mundo merece tudo, a natureza não escolhe. Então, que a gente não fique escolhendo e condicionando nada. Isso realmente é uma chave natural, né? De prosperidade, uma chave de abundância. Porque realmente a natureza, ela só flui. Não interessa para quem ela está indo, porque se ela está indo, está chegando, está abençoando e está, ó, transbordando e multiplicando. Nós possamos ser um exemplo vivo dessa fonte. Maravilhosa. Gente, eu já vou deixar vocês comentarem se quiserem, mas é porque eu também anotei várias coisas quando você falava, porque foi muito maravilhoso, é isso, né? Mas me veio muito, assim, nesse final, principalmente quando você citou esse lugar, né, das pessoas que estão de não quero ver, não, etc. Esse lugar da coragem de ver a devastação, sabe? E o quão amoroso é eu, de fato, enxergar a devastação. Porque por que ela não é bela se ela é a verdade, sabe? E a gente encontra a beleza na verdade. E isso, de novo, vai do micro ao macro, porque às vezes a gente vive a nossa vida, um monte de coisa, cara, não tá caminhando, não tá dando certo, mas eu tô aqui no Alice no País das Maravilhas, fingindo que não tá acontecendo nada, porque eu não quero enxergar a devastação. Eu não quero enxergar que tá devastado o terreno, de, sei lá, decisões que eu tomei que foram equivocadas. Então tá, e para muito além de mim, ele tá devastado porque, sei lá, é uma decisões equivocadas que tá vindo de gerações. Então, eu não quero olhar para essa devastação, é uma profunda falta de amor. É eu estar olhando, por exemplo, para todos os ancestrais e para toda a sociedade, porque, de novo, estou falando micro ao macro, isso tudo se intercruza, é olhar e falar, não vou nem digno de eu olhar. Então, amor é enxergar o que está devastado, é enxergar a devastação. E não falar isso aqui é feio, isso é horrendo, isso é horroroso. Isso é bonito porque é o que a gente tem de verdade. O que a gente vai fazer com isso agora? Tanto que num momento como esse, ninguém está perguntando nada, né? Na verdade, o que as pessoas mais estão falando é, eu não quero nem saber de nada, sei lá, não quero saber o que você votou, o que você deixou de votar, o que você fez, o que você deixou... Vamos fazer alguma coisa, porque a gente precisa fazer, sabe? É esse o lugar. E aí me vem muito, né? Que esse lugar é o vício, né? Esse vício em não enxergar, que é essa fuga, sendo que a consciência, ela só pode nascer no momento presente. Não existe consciência no passado, não existe consciência no futuro. Qualquer coisa no passado é um conceito, qualquer coisa no futuro é um conceito, no presente é que se tem consciência. Então, todos esses processos, né, que a gente vai tendo de ansiedade, a gente está sempre no passado, a gente está sempre no futuro, é uma fuga porque a gente está viciado em não enxergar a realidade. A gente não quer enxergar o que está devastado, a gente não quer olhar para esse terreno, a gente não quer ter amor à verdade, né? E aí isso é muito profundo. E aí, de fato, como que a gente vai receber todo esse lugar de consciência, de fato, se eu não quero enxergar a verdade? Aí você fala, não, porque eu quero enxergar, eu quero expandir minha consciência. Quer mesmo? Será que você quer? Não sei se você quer, sabe? Você tá mentindo para você. Eu acho que você tá mentindo para você. Então, assim, de novo, é isso, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. De fato, tudo, inclusive o terreno que está devastado, principalmente ele. Ele tem muito ali para fazer a gente aprender, né? É isso. Ai, eu queria muito finalizar com uma frase que, assim, é fantástica. A Kelly e eu somos filhas de Xangô, acho que não tem forma melhor de finalizar isso aqui, de tudo que foi falado. Que é uma frase que um professor me disse uma vez, que é: quando eu me encontro comigo, eu encontro com o outro. Quando eu encontro com o outro, eu encontro a justiça. Isso é a coisa mais linda e sublime e verdadeira e real desse mundo. Porque o justo é belo,
sabe? O justo, ele intersecciona todas essas partes numa união que não segrega absolutamente nada. É justo, sabe? Então é justo que eu me enxergue, é justo que eu enxergue a você, é justo que você seja enxergado, é justo que você enxergue o outro. Isso é justiça, sabe? Isso é uma justiça divina sendo feita aqui agora, na Terra, né? Então é isso, sim. Alguém, como a Kelly disse, assim, acho que a partilha é muito importante. Se vocês quiserem trazer algo, sentirem no coração de vocês. Ou, de novo, isso, nem que seja anotações depois ali no grupo. Vamos aguardar, hein? Nada? Cri. Não, eu estou em paz. Também só quero agradecer. Foi maravilhoso tudo, tudo. O Valmar pediu desculpas, teve que sair, mas dizendo ele assim que cada palavra parece que estava falando direto para ele. Ele falou assim, certeza que você é uma indireta para mim. Então, assim, ele se conectou com tudo que vocês falaram. E eu também. Principalmente o que a Kelly falou por último, né? Porque a gente acabou de fazer sessões de terapia aí. Então, foi tudo para mim também. E é isso. Obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas, sensacionais. É porque a gente é tudo uno, né? Então ele sente que é uma indireta porque é pra todo mundo. Pra gente também. Pra todos nós, gente. Antes da gente falar, a gente, escuta aqui primeiro pra gente. Muito. Vi mandando no chat. Imagina, a gente que agradece, gente. Muito presente vocês aqui. Nos ouvir hablando tanto tempo. Com paciência, estarem aqui. Mas é isso, né? Vai ficar gravado. Eu vou subir assim, porque demora um pouquinho, principalmente quando foi mais longo. Então, amanhã, provavelmente, eu subo a pasta, tanto com o dia da cura, quem não pôde participar, então vai ter lá a meditação, a apometria e a aula, para vocês acessarem aí sempre que sentirem, tá bom? É isso, né? Então, vamos encerrar aí, partilhar. Lembrando que o grupo está aberto para quem quiser partilhar lá, no tempo que quiserem. Bom, queria realmente agradecer muito a Kelly mais uma vez. Obrigada pelas 1000 chaves. Eu anotei 1000 coisas para você falar. Muito obrigada. Eu também, amiga. Muito obrigada a todos. É muito bom estar com vocês sempre. Beijão. Gratidão, gente, de verdade. Muito obrigada, assim. Onde houver três, assim, o amor está, sabe? Então, olha, gente, 6, 7 pessoas, que número maravilhoso, né? É verdade. Muito obrigada. Egrégoras são importantes. Muito, muito, muito. Muito beijo, obrigada, gente. maravilhosas. Obrigada a você. Um prazer. Beijão, Foi gente. ótimo, foi lindo. Beijo, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente.